Perfeito. Obrigada, Neemias. Boa Boa noite noite. a todos. Você vai dar a introdução, por favor. Desculpe. Não tem problema. Boa noite a todos, então, sejam bem-vindos ao nosso ano letivo de 2024. E hoje nós temos o prazer de receber a Dini, né, que vai nos falar sobre a adolescência de Jesus, os anos cruciais. E estamos muito felizes de recebê-la aqui, Dini, né, facilitando essa nossa compreensão desse documento. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite para oferecer essa lição. Gostaria de dar as boas-vindas também a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela para iniciar aqui. Por favor, me digam se conseguem ver. Sim, Sim, perfeito. Muito Sim. sim, obrigada. Dini, tá lá. Muito obrigada. Então, hoje vamos apresentar o capítulo um, módulo 4, capítulo um, aula 7, primeira parte. É, só- Tá ficando muito craque nisso daí de criar imagens, hein? A Tá maravilha da Ira. muito lindas, parabéns. Obrigada. As ordens. Os 2 anos cruciais. Esse é o documento 126 do O Livro de Urântia. Então, nessa apresentação, vamos ver, nessa aula, vamos aprender por que o 14º e o 15º anos de Jesus foram os mais cruciais na vida de Jesus. Também vamos ver os acontecimentos do 14º ano de Jesus, ano 8 depois de Cristo. Vocês sabem que Jesus nasceu no ano 7 antes de Cristo da nossa era. Então, vamos ver também a morte de José, o 15º ano de Jesus, ano 9 depois de Cristo, o primeiro sermão de Jesus na sinagoga e a luta financeira de Jesus e sua família. Todos esses temas que vamos ver, todos esses, vamos focar a análise, a estudo. Peço para vocês, quem quiser, por gentileza, preste atenção para saber quais foram os testes que Jesus passou durante seu 14º e 15º anos. Porque esse período de 2 anos foi sua grande prova e tentação. Também vamos a focar o estudo, a atenção para entender quais foram essas primeiras confusões e ajustamentos, eh, como Jesus assumiu o desafio causado pela morte do pai e a responsabilidade de cuidar e manter a sua família. Também vamos ver como Jesus resolveu a confusão na sua mente a respeito da natureza da sua missão e a dura luta financeira. Esses são os conceitos principais que esse documento apresenta. E também vamos observar a clareza dos conceitos que Jesus tinha sobre sua missão, apresentados na sua escolha da sua primeira leitura na sinagoga. É muito interessante. Então, vamos começar com o ponto número 1. Por que o 14º e o 15º anos foram os mais cruciais na vida de Jesus? De todas as experiências de Jesus na sua vida na Terra, o 14º e o 15º anos foram os mais cruciais. Esses 2 anos, após haver se tornado autoconsciente da sua própria divindade e destino, e antes do momento em que começaria a se comunicar de um modo mais amplo com o seu ajustador residente, foram os anos de maior provação da sua movimentada vida em Urântia. E esse período de 2 anos que deveria ser chamado de a grande prova, a tentação real. Nenhum ser humano jovem, passando pelas primeiras confusões e ajustamentos aos problemas da adolescência, jamais experimentou um teste mais crucial do que aquele pelo qual Jesus passou.
durante essa transição até a adolescência e a maturidade. Consideremos que a vida de Jesus era a encarnação do Filho Criador, mas ele estava vivendo uma vida humana comum, normal, sem acesso aos seus poderes de Filho Criador. Então, ele passou pelos problemas da adolescência que todos os seres humanos passam na sua vida. Esse importante período de desenvolvimento na juventude de Jesus começou com a conclusão da visita a Jerusalém e o retorno a Nazaré. A princípio, Maria estava feliz com o pensamento de que, uma vez mais, o seu filho estava de volta e que Jesus havia voltado para casa para ser um filho dócil. Não que ele tivesse jamais sido de um outro modo. E que ele seria, daí em diante, mais sensível aos planos que ela havia feito para sua vida no futuro. Mas não seria por muito tempo que ele iria aquecer-se ao calor desse sol de ilusão maternal e de orgulho familiar inconsciente. Logo, iria desiludir-se mais completamente. Cada vez mais, o jovem permanecia apenas em companhia do seu pai e menos vinha até ela trazendo seus problemas. Mas, ao mesmo tempo, ambos não conseguiam compreender as frequentes alternâncias dele entre os assuntos desse mundo e a contemplação da sua relação com os assuntos do seu Pai Celeste. Dizendo com franqueza, eles não o compreendiam, mas certamente o amavam. À medida que Jesus crescia, a piedade e o amor que tinha pelo povo judeu aprofundavam-se. Mas, com o passar dos anos, desenvolveu-se na sua mente um justo ressentimento pela presença no templo do seu pai de sacerdotes politicamente escolhidos. Jesus tinha um grande respeito pelos fariseus sinceros e pelos escribas honestos, mas tinha pelos fariseus hipócritas e pelos teólogos desonestos um grande desprezo. Via com desdém todos os líderes religiosos que não eram sinceros. Quando examinava minuciosamente a conduta dos dirigentes de Israel, algumas vezes ficava tentado a ver favoravelmente a possibilidade de tornar-se o Messias, segundo a expectativa dos judeus, mas nunca cedeu a tal tentação. Então, aqui temos mencionado uma das tentações que Jesus passou. A história das suas façanhas diante dos sábios do templo em Jerusalém foi gratificante para toda Nazaré, especialmente para os seus antigos professores da escola da sinagoga. Durante um certo tempo, um elogio a Jesus estava em todos os lábios. Toda a aldeia relatava a sabedoria da sua infância e a sua conduta meritória, e predizia que ele estava destinado a tornar-se um grande líder de Israel. Finalmente, um grande mestre estava para sair de Nazaré, na Galileia, e eles todos se rejubilavam antecipadamente com a época em que ele iria fazer 15 anos de idade, quando lhe seria permitido ler regularmente as Escrituras na sinagoga no sábado. Ponto 2. O seu 14º ano, ano 8 depois de Cristo. No calendário, esse ano 8 depois de Cristo é o ano do seu 14º aniversário. Ele havia se transformado em um fabricante de cangas e trabalhava bem com a lona e com o couro. Havia se tornado rapidamente também um hábil carpinteiro e marceneiro. E nesse verão, ele fizera viagens frequentes até o alto da colina, a noroeste de Nazaré, para orar e meditar. Estava gradativamente ficando mais autoconsciente da natureza da sua auto-outorga na terra. Eu gostaria de destacar que esse hábito que tinha Jesus de ir para o alto da colina para orar e meditar, que ele fazia com tanta frequência, é um dos aspectos importantes da sua tomada de consciência, da sua resolução dos seus problemas na sua vida, como ele foi capaz de se desenvolver, de se
tomar as responsabilidades que caíram sobre ele repentinamente com a morte do seu pai, e como ele achou as respostas que ele precisava para a sua missão na Terra. Esta colina havia sido, há pouco mais de 100 anos, o ponto alto de Baal. E agora era o local da tumba de Simeão, um renomado homem santo de Israel. Do topo da colina de Simeão, Jesus podia ver toda a Nazaré e o campo à sua volta. Divisava Meguido e lembrava-se da história do exército egípcio, tendo a sua primeira grande vitória na Ásia, e de como, mais tarde, outro exército derrotara Josias, o rei judeu. E não muito longe, Jesus podia ver Tanak, onde Débora e Baraque derrotaram Sisera. E ainda ao longe, podia ver as colinas de Dotã, onde, segundo os ensinamentos, os irmãos de José venderam-no à escravidão egípcia. E, ao voltar a sua vista para Ebal e Gerizim, rememorava-se das tradições de Abraão, de Jacó e de Abimeleque. E de tudo isso, ele se relembrava na sua mente e revirava os acontecimentos históricos e tradicionais do povo do seu pai José. Aqui eu coloquei um mapa para ter uma ideia, um panorama daquilo que Jesus estava vendo do topo da colina de Nazaré. Aqui vocês têm, não sei se conseguem ver o cursor, Nazaré. Então tem Meguido e Tanak. As colinas de Dotã, a ubicação é aproximada. Eu calculei a localização desses pontos. O Ebal era um monte de 940 metros de altura. E o Monte Gerizim, a um lado de Ebal, com 881 metros de altura. Então, ele estava olhando praticamente na mesma direção. Tudo isso que é mencionado, tudo o que ele via. Não em uma linha reta, mas aproximadamente para o sul da colina, onde ele observava todos esses pontos e rememorava os fatos do passado. Jesus continuava com os seus cursos avançados de leitura sob a orientação dos mestres da sinagoga e também prosseguia dando instrução aos seus irmãos e irmãs em casa quando atingiam as idades apropriadas. No princípio desse ano, José arranjou um modo de reservar a renda das suas propriedades de Nazaré e Cafarnaum para pagar o longo curso de Jesus em Jerusalém, tendo sido planejado que ele se mudaria para Jerusalém em agosto do próximo ano, quando fizesse 15 anos de idade. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, observar esse parágrafo onde fala que Jesus estava planejado que ele iria para Jerusalém. Então, esse é um dado importante para entender o que segue. Quando começou esse ano, tanto José quanto Maria alimentavam frequentes dúvidas quanto ao destino do seu primogênito. De fato, era uma criança brilhante e adorável, mas era tão difícil de entender, tão duro de penetrar. E, por outro lado, nada de extraordinário ou miraculoso jamais vinha dele. Quantas vezes a sua orgulhosa mãe havia aguardado, em uma antecipação quase sem fôlego, à espera de ver o seu filho executar algum feito supra-humano ou miraculoso. Mas as suas esperanças eram sempre desfeitas em uma decepção cruel. E tudo isso a deixava desencorajada e mesmo abatida. A condição econômica melhorada da família de Nazaré refletia-se de muitos modos na casa e especialmente no grande número de tábuas brancas lisas que eram usadas como quadros para escrever as letras sendo feitas com carvão. Jesus também podia retomar as suas aulas de música, pois gostava muito de tocar harpa. Durante todo esse ano, pode-se dizer, em verdade, que Jesus cresceu no favorecimento dos homens e de Deus. As perspectivas da família pareciam boas. O futuro resplandecia. Eu coloquei aqui
essa estrelinha, que é uma citação bíblica de Lucas, capítulo 2, verso 52. Essa é a fonte dessa citação que está com aspas, colocada pelos reveladores com aspas. Então, a morte de José. Tudo ia bem até aquela terça-feira fatídica, 25 de setembro, quando um mensageiro de Séforis trouxe a esse lar em Nazaré a trágica notícia de que José havia sido gravemente ferido pela queda de um mastro enquanto trabalhava na residência do governador. O mensageiro de Séforis havia parado na oficina a caminho da casa de José e informara a Jesus sobre o acidente do seu pai. E eles foram juntos até a casa para levar as notícias tristes a Maria. Jesus desejou ir imediatamente até onde estava o seu pai, mas Maria nada escutaria. Não quis senão apressar-se para ficar ao lado do seu marido. E decidiu que Tiago, então com 10 anos de idade, iria acompanhá-la a Séforis, enquanto Jesus permaneceria em casa com as crianças mais novas até que ela retornasse, já que não sabia quão seriamente José estava ferido. Mas José morreu por causa dos ferimentos antes de Maria chegar até ele. Trouxeram-no para Nazaré e, no dia seguinte, foi enterrado junto aos seus pais. Um detalhe importante aqui é que Séforis ficava a 6 quilômetros de Nazaré, para o norte. Então, por isso, puderam trazer José no mesmo dia do acidente. Por isso, a pessoa que viera para avisar sobre o acidente levou Maria para lá e tudo foi feito no mesmo dia, porque não era longe, só 6 quilômetros de distância para o norte. Desculpe, um segundo, que aqui tem uma coisa aqui que não me deixa ver. Vou ter que saltar uma frase dessa citação, pois a tela aqui do Zoom não me deixa ver a primeira frase, me desculpe. Em que as perspectivas eram boas e o futuro parecia prometedor, uma mão aparentemente cruel abatia-se sobre o pai dessa família de Nazaré. Os assuntos da casa ficaram interrompidos e todos os planos para Jesus e a sua instrução foram por terra. Esse jovem carpinteiro, agora com pouco mais de 14 anos de idade, despertou para a compreensão de que não apenas tinha que cumprir a missão do seu Pai Celeste de revelar a natureza divina na terra e na carne, mas que seria necessário que a sua jovem natureza humana assumisse também a responsabilidade de tomar conta da sua mãe viúva e de 7 irmãos e irmãs, e de um outro mais que estava para nascer. Este jovem de Nazaré agora tornava-se o único esteio e conforto dessa família tão subitamente enlutada. Assim, pois, foram permitidos que ocorressem esses fatos de ordem natural em Urântia, fatos que forçariam este jovem predestinado a assumir tão cedo as responsabilidades tão pesadas, mas altamente educativas e disciplinadoras, de tornar-se o dirigente de uma família humana, de tornar-se pai dos seus próprios irmãos e irmãs, de sustentar e proteger a sua mãe, de funcionar como guardião do lar do seu pai, o único lar no qual viveria enquanto nesse mundo. Então, uma coisa que chamou a minha atenção primeiro, Jesus sabia que ele devia cumprir uma missão do seu Pai Celeste de revelar a natureza divina na terra e na carne. Ele já estava consciente disso. E outro ponto importante que eu acho nessa citação é que foram permitidos que ocorressem esses fatos de ordem natural em Urântia. Eu acho que essa última frase responde a uma pergunta que muitas pessoas se fazem a respeito do acidente de José. Algumas pessoas imaginam que o acidente foi provocado para dar a Jesus a oportunidade de viver a experiência de ser pai de uma família, estar cuidar da família, trabalhar para sustentar
toda a sua família, mas eu entendo que isso não foi assim, que isso foi um acidente, fatos de ordem natural em Urântia. Vamos ver o que mais. Jesus aceitou de bom grado as responsabilidades tão subitamente confiadas a ele e assumiu-as fielmente até o fim. Pelo menos um grande problema e uma dificuldade que se antecipavam em sua vida haviam sido resolvidos de forma trágica. Não seria agora esperado que ele fosse para Jerusalém estudar com os rabinos. E continuaria verdadeiro que Jesus não seria acólito de ninguém. Ele estava sempre à disposição para aprender mesmo da mais humilde das criancinhas, mas jamais obteve de fontes humanas autoridade para ensinar a verdade. E, contudo, Jesus nada sabia da visita feita por Gabriela, sua mãe, antes do seu nascimento. E soube disso por meio de João só no dia do seu batismo, no começo da sua ministração pública. Você lembra que eu falei prestar atenção naquele fato de que ele ia ir para Jerusalém? Pois isso era um problema, uma dificuldade. Se ele tivesse ido para Jerusalém para estudar com os rabinos, quem sabe o que teria acontecido? Com certeza ele teria eh, feito uma revolução lá, né? Mas era um problema, era uma dificuldade para a sua missão. Quem, como saber o que teria acontecido? Impossível, né? Mas é um ponto importante. Com o passar dos anos, este jovem carpinteiro de Nazaré avaliava cada vez mais aprimoradamente as instituições da sociedade e o uso de cada religião por meio do invariável teste. O que faz pela alma humana? Ela traz Deus para o homem? Leva o homem a Deus? Conquanto este jovem não negligenciasse os aspectos recreativos e sociais da vida, cada vez mais ele devotava o seu tempo e suas energias a dois propósitos apenas: cuidar da sua família e preparar-se para cumprir na terra a vontade celeste do seu Pai. Nesse ano, tornou-se costume os vizinhos aparecerem durante as tardes de inverno para ouvir Jesus tocar a harpa, para escutar as suas histórias, pois o jovem era mestre em contar histórias, e para escutá-lo lendo partes das escrituras gregas. As escrituras gregas que tinham sido obsequiadas à sua família, dadas à sua família, pelos amigos lá em Alexandria, quando ele tinha 3 anos de idade. Os assuntos econômicos da família continuavam a correr tranquilamente, pois havia uma boa soma de dinheiro à mão no momento da morte de José. Jesus, muito cedo, demonstrou possuir tino e sagacidade para os negócios financeiros. Ele era liberal, mas com simplicidade. Era econômico, mas generoso. Revelou-se um administrador sábio e eficiente dos bens do seu pai. Contudo, a despeito de tudo que Jesus e os vizinhos de Nazaré pudessem fazer para trazer alegria àquela casa, Maria e também as crianças estavam cheias de tristeza. José havia partido. Tinha sido excepcional como marido, como pai, e todos sentiam a sua falta. Parecia ainda mais terrivelmente trágico pensar que o seu pai morrera antes de que eles pudessem conversar com ele e antes de receberem uma bênção de despedida. O ponto 4 é o 15º ano, ano 9 depois de Cristo. Em meados do seu 15º ano, e estamos considerando o tempo de acordo com o calendário do século XX, não pelo ano judeu. Esse é um ponto muito importante. Quando tivermos que calcular alguma coisa nas datas que são proporcionadas no livro durante na vida de Jesus, pois há uma confusão a respeito da data da morte de Jesus na cruz e a data, o momento, os dias que se passaram entre a morte de Jesus na cruz e Pentecostes. As pessoas estão desconsiderando essa informação. Elas dizem que falta uma semana, que é perdida uma semana. Eu vi esse comentário nos grupos. Elas não consideraram
essa data. Essa explica o que falta naquela contagem. E também não consideram que a semana da Páscoa é uma semana. Jesus morreu no dia da Páscoa, mas a Páscoa é uma semana, não é um dia. Só isso queria comentar. É dato muito importante. Considerar o calendário do século XX, não o calendário judeu, para saber calcular as diferentes datas contagem de dias, não datas, né? Jesus possuía sob suas mãos firmes a direção da sua família. Antes que esse ano tivesse passado, contudo, as economias deles haviam desaparecido e estavam enfrentando a necessidade de dispor de uma das casas de Nazaré, a qual José possuía em sociedade com seu vizinho Jacó. Na quarta-feira, 17 de abril do ano 9, depois de Cristo, à noite, nasceu Ruth, o bebê da família. E com a sua melhor disposição, Jesus empenhou-se em ocupar o lugar do seu pai, confortando e ministrando a sua mãe durante essa provação difícil e peculiarmente triste. Por quase 20 anos, até ele começar o seu ministério público, nenhum pai poderia ter amado e cuidado de uma filha com mais afeição e fidelidade do que Jesus cuidou da pequena Ruth. Ele foi, sim, foi um pai igualmente bom para todos os outros membros da sua família. Eu gostaria de lembrar com vocês sobre a pequena Ruth. Ela foi muito importante na vida de Jesus. Ruth eh, ela sempre permaneceu leal, indefectivelmente leal ao seu pai e irmão. Foi a única da família que sempre foi leal a ele. Era o único membro da família de Jesus que acreditava de um modo consistente e resoluto na divindade da missão terrena dele, desde a época inicial da consciência espiritual de Jesus e ao longo de toda a sua memorável ministração, até a sua morte, ressurreição e ascensão. E ela finalmente passou a vida futura não tendo nunca duvidado do caráter sobrenatural da missão do seu pai e irmão na carne. A pequena Ruth foi o maior conforto de Jesus, no que dizia respeito à sua família terrena, durante as provas cruéis do seu julgamento, da sua rejeição e da sua crucificação. Isso está no documento 145, seção 0, parágrafo 3. Isso queria relembrar a pequena Ruth. Desculpe. Aqui. Durante esse ano, pela primeira vez, Jesus formulou a oração que posteriormente ensinou aos seus apóstolos e que para muitos havia se tornado conhecida como o Pai Nosso. Num certo sentido, ela representou o auge do altar familiar, pois eles tinham muita forma de louvar e várias preces formais. Depois da morte do seu pai, Jesus tentou ensinar às crianças mais velhas como se expressar individualmente na prece, do modo como ele tanto gostava de fazer. Mas elas não podiam compreender o seu pensamento e, inevitavelmente, voltavam às preces memorizadas. Finalmente, Jesus desistiu da ideia de ter todos os membros da família fazendo preces espontâneas. E em uma noite de outubro, ele assentou-se perto da pequena lâmpada, junto à mesa baixa de pedra, e com um pedaço de carvão, escreveu em uma tábua quadrada lisa de cedro, de uns 45 centímetros de lado, a oração que, desde aquele momento, tornou-se a prece modelo da sua família. Nesse ano, Jesus foi bastante atormentado por reflexões confusas. As responsabilidades familiares tinham, de um modo eficaz, apagado todos os pensamentos de cumprir imediatamente qualquer plano que dizia respeito àquilo que a visitação de Jerusalém lhe impunha, no sentido de que ele cuidasse dos assuntos do seu pai. Jesus raciocinou acertadamente que cuidar da sua família terrena do seu pai devia ter precedência sobre todos os deveres,
que sustentar a sua família devia tornar-se sua primeira obrigação. Eu pergunto a vocês para vocês pensarem. Aquele ser que apareceu para Jesus em Jerusalém, que lhe falou cuidasse, que já era tempo de cuidar dos assuntos do seu pai, aparentemente, o acontecimento da morte de José foi um imprevisto que os seres divinos não estavam contemplando, pois há uma impasse aqui entre esse cuidar dos assuntos do seu pai, da dedicação exclusiva para os assuntos do pai, ficaria interrompida ou adiada para um tempo futuro por causa da morte do seu pai. Então, pareceria que realmente a morte de José foi um acidente. Não estava previsto nos planos divinos. Eu penso assim. Esse é o Pai Nosso, uma prece maravilhosa, que na próxima, na segunda parte dessa aula, na próxima quarta-feira, eu gostaria de analisar cuidadosamente com todos vocês cada uma dessas afirmações, pois aqui está resumido o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vinde a nós o vosso reino, a vossa vontade seja feita, na terra assim como no céu. O pão nosso de amanhã, dai-nos neste dia. Refrescai as nossas almas com a água da vida. E perdoai-nos de todas as nossas dívidas, como nós perdoamos também a nossos devedores. Salvai-nos da tentação e livrai-nos do mal. E fazei-nos sempre mais perfeitos como vós sois. Uma beleza. No decorrer desse ano, Jesus encontrou uma passagem no chamado Livro de Enoque, que o influenciou na sua adoção futura do termo Filho do Homem, como designação para sua missão de autodoação emurante. Ele havia cuidadosamente considerado a ideia do Messias judeu e estava firmemente convencido de que ele não seria aquele Messias. Almejava ajudar o povo do seu pai, mas jamais levando exércitos judeus a livrarem a Palestina do domínio estrangeiro. Ele sabia que jamais se assentaria no trono de Davi em Jerusalém. E também não acreditava que a sua missão fosse a de um libertador espiritual, nem a de um educador moral apenas para o povo judeu. Em nenhum sentido, portanto, a missão da sua vida poderia vir a ser a concretização da intensa aspiração das supostas profecias messiânicas das escrituras hebraicas. Pelo menos, não como os judeus entendiam essas predições dos profetas. Do mesmo modo, Jesus estava certo de que nunca apareceria como o Filho do Homem descrito pelo profeta Daniel. Mas quando chegasse a hora de sair como um pregador para o mundo, como iria chamar-se a si mesmo? O que assumiria para essa missão? Por qual nome deveria ser chamado pela gente que iria acreditar nos seus ensinamentos? Enquanto repassava todas essas questões na sua mente, ele encontrou na biblioteca da sinagoga em Nazaré, entre os livros apocalípticos que havia estudado, esse manuscrito chamado o Livro de Enoque. E, embora estivesse certo de que não tinha sido escrito pelo Enoque de outrora, o livro o deixou bastante intrigado. E ele o leu e releu muitas vezes. Havia uma passagem que particularmente o impressionara, uma passagem na qual esse termo filho do homem aparecia. E o escritor desse chamado livro de Enoque contava sobre o filho do homem, descrevendo o trabalho que ele faria na terra, explicando que esse filho do homem, antes de descer a esta terra para trazer a salvação à humanidade, havia percorrido as cortes da glória dos céus como o seu pai, com o seu pai, o pai de todos, e que ele tinha dado as costas para toda essa grandeza e glória para descer à terra e proclamar a salvação aos mortais necessitados. À medida que Jesus lia essas passagens, entendendo muito bem que grande parte do misticismo oriental que havia sido mesclado a esses ensinamentos era equivocada,
ele respondia no seu coração e reconhecia na sua mente que de todas as predições messiânicas das escrituras dos hebreus e de todas as teorias sobre o libertador judeu, nenhuma estava tão próxima da verdade quanto essa história, relegada a um segundo plano nesse livro de Enoque, apenas parcialmente acreditado. E então, ali mesmo, ele decidiu adotar Filho do Homem como seu primeiro nome. E assim foi feito por ele, quando, subsequentemente, começou o seu trabalho público. Jesus possuía uma inequívoca capacidade de reconhecer a verdade e jamais hesitou em abraçar a verdade, não importava de que fonte ela emanasse. Aqui, algo interessantíssimo. O título Filho do Homem foi pronunciado por Emmanuel 6 vezes no seu discurso de aconselhamento a Micael antes de se encarnar como Jesus. Uma das vezes que Emmanuel pronunciou esse termo, Filho do Homem, diz Emmanuel, aceitando a custódia do universo durante o período dessa outorga em Mirântia, procedeu ao aconselhamento que serviria como um guia da encarnação para Micael quando este crescesse em Mirântia como mortal do reino. Independentemente da tua missão na Terra e da revelação que farás ao universo, mas como uma consequência advinda disso, eu aconselho-te, depois de estiveres suficientemente autoconsciente da tua identidade divina, que assumas a tarefa adicional de dar por fim da tecnicamente rebelião de Lúcifer no sistema de Satânia e que tu faças tudo isso como o Filho do Homem. Então, 6 vezes, ao menos, Jesus escutou Filho do Homem quando Emmanuel lhe deu seu discurso de aconselhamento. Então, quando Jesus achou aquela frase Filho do Homem no livro de Enoque, ele sentiu. Observem, vamos para trás. À medida que Jesus lia essas passagens, ele respondia no seu coração e reconhecia na sua mente que de todas as predições messiânicas das escrituras dos hebreus e de todas as teorias sobre o libertador judeu, nenhuma estava tão próxima da verdade quanto essa história relegada a um segundo plano nesse livro de Enoque, apenas parcialmente acreditada. E então, ali mesmo, ele decidiu adotar Filho do Homem. Então, vocês acham que esse livro de Enoque foi um acidente, que esse livro estava ali por acidente, que alguém recebeu uma revelação misturada, sim, com misticismo oriental, mas essa foi uma revelação. Isso estava, a meu ver, preparado para que Jesus o encontrasse. Essa foi uma ajuda para que ele se encaminhasse, escolhesse o título Filho do Homem. Para mim, isso fica claro. Isso cada um pode pensar, analisar e tomar a sua decisão. A grande confusão dos dias da juventude de Jesus aflorava agora. Tendo estabelecido algo sobre a natureza da sua missão na Terra, de como proceder ao cuidar dos assuntos do seu Pai, de fazer toda a humanidade saber da natureza amorosa do seu Pai, ele começou ponderando novamente sobre as muitas afirmações das Escrituras que se referiam à vinda de um libertador nacional, de um mestre ou um rei judeu. A quais acontecimentos essas profecias referiam-se? Seria ele um judeu ou não seria? Ele era ou não era da casa de Davi? A sua mãe afirmava que ele era. O seu pai julgava que não fosse. E Jesus decidiu que não era. Mas teríamos profetas confundido a natureza e a missão do Messias. Agora, sabemos que José não era da casa de Davi. Não tinha descendência direta da casa de Davi. Um parente seu, gerações anteriores, tinha sido adotado por um descendente da casa de Davi. Então, por isso, José tinha ido para se registrar no censo lá em Belém. Mas ele não era realmente da casa de Davi. Por isso, José achava que ele não era
da casa de Davi. Exatamente. Afinal, seria possível que a sua mãe estivesse certa? Na maioria das questões, quando surgiram divergências de opinião no passado, ela estivera certa. Se ele fosse um novo mestre, não o Messias, então como poderia ele reconhecer o Messias judeu caso este aparecesse em Jerusalém durante o tempo da sua missão na Terra? E além disso, qual deveria ser a sua relação com esse Messias judeu? E qual deveria ser a sua relação com a sua família depois que assumisse a missão da sua vida? E também com a comunidade e a religião judaica, com o Império Romano, com os gentios, as suas religiões. Cada uma dessas questões relevantes ia sendo revolvida na mente desse jovem galileu, seriamente ponderado, enquanto ele continuava a trabalhar na bancada de carpinteiro, ganhando a vida laboriosamente para si próprio, a sua mãe e mais oito outras bocas famintas. Os seus profundos períodos de meditação, as suas idas frequentes ao topo da colina para orar e as muitas ideias estranhas que Jesus anunciava de tempos em tempos alarmavam profundamente a sua mãe. Algumas vezes ela pensava que o jovem estava fora de si e então controlava os seus medos, lembrando-se de que Jesus, afinal, era um filho prometido e de muitos modos diferente dos outros jovens. Mas Jesus começava a aprender a não falar dos seus pensamentos, a não apresentar todas as suas ideias ao mundo, nem mesmo à sua própria mãe. Desse ano em diante, as divulgações que Jesus fazia sobre o que se passava na sua mente diminuíram visivelmente. Isto é, ele falava cada vez menos sobre as coisas que uma pessoa mediana não entendesse, e o que o levariam a ser considerado como peculiar ou diferente da gente comum. Para todos os efeitos, na aparência, tornou-se um jovem comum e convencional. Se bem que almejasse achar alguém que pudesse entender os seus problemas. Jesus desejava ter um amigo fiel e digno de confiança, mas os seus problemas eram complexos demais para os seus semelhantes humanos compreenderem. A singularidade dessa situação excepcional compeliu-o a carregar o seu fardo sozinho. Agora vamos ver aquele sermão que Jesus deu na sinagoga. Que maravilha! Observem o que ele falou. Com a vinda do seu 15º aniversário, Jesus podia oficialmente ocupar o púlpito da sinagoga no sábado. Muitas vezes antes, a ausência de oradores havia sido pedido a Jesus que lesse as Escrituras. Mas agora havia chegado o dia em que, de acordo com a lei, ele podia conduzir os serviços. E por isso, no primeiro sábado, depois do seu 15º aniversário, o Jação arranjou para que Jesus conduzisse o serviço matinal na sinagoga. E quando todos os fiéis de Nazaré estavam reunidos, o jovem, havendo feito a sua seleção das Escrituras, levantou-se e começou a ler. Observem, ele fez uma seleção das Escrituras. Ele não leu uma sessão completa das Escrituras. Escolheu. Vamos ver o que ele escolheu. Maravilhoso. O Espírito do Senhor Deus está em mim, pois o Senhor me ungiu. Ele enviou-me para trazer as boas novas aos mansos, medicar os que tiverem o coração alquebrado, proclamar a liberdade aos prisioneiros e libertar os confinados espiritualmente, para proclamar o ano da graça e o dia do ajuste como nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam e dar a eles a beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar do luto, uma canção de louvor em vez do espírito da tristeza, para que sejam chamadas de árvores da retidão aquelas que foram plantadas pelo Senhor e com as quais ele pode ser glorificado. Buscai o bem e não o mal, para que possais viver, e assim o Senhor, Deus das hostes, possa estar convosco. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei o julgamento à entrada da porta. Talvez o Senhor Deus conceda sua graça aos remanescentes de José. Lavai-vos e purificai-vos, afastai o mal dos vossos atos perante os meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, aliviai os oprimidos, defendei o órfão e pedi pela viúva. Como que me apresentarei perante o Senhor para inclinar-me diante desse Senhor de toda a terra? Deverei chegar diante dele como ofertas em holocausto e becerros de um ano?
Será que o Senhor ficará satisfeito com milhares de carneiros, dezenas de milhares de ovelhas ou com rios de óleo? Por causa da minha transgressão, deveria eu desfazer-me do meu primogênito, do fruto do meu corpo, por causa do pecado da minha alma? Não, pois o Senhor nos mostrou, homens, o que é bom. E o que o Senhor espera de vós, a não ser que sejais justos, que ameis a misericórdia e caminheis humildemente junto ao vosso Deus. A quem então comparareis o Deus que domina o círculo da terra? Levantai os vossos olhos e contemplai aquele que criou todos os mundos, que gera as suas hostes segundo um número certo, e as chama a todas pelos nomes. E faz todas essas coisas graças à grandeza do seu poder. E pois ele, sendo forte em poder, nenhuma delas falha. Ele dá poder aos fracos e àqueles que estão exauridos. Ele lhes dá mais força. Não temais, pois eu estou convosco. Não desanimeis, pois eu sou o vosso Deus. Eu fortalecer você e ajudar você. Sim, eu sustentar você com a mão direita da minha retidão. Pois sou o Senhor vosso Deus. E segurarei a vossa mão direita, dizendo a vós: não temais, pois eu ajudar você. E sois, pois, as minhas testemunhas, diz o Senhor, e os meus servidores, a quem eu escolhi, para que todos saibam e acreditem em mim, e compreendam que sou o Eterno. Sim, eu sou o Senhor, e além de mim não há nenhum Salvador. Antes de continuar essa leitura, eu quero compartilhar com vocês, um momento, essas as citações que Jesus escolheu são de vários profetas. A primeira passagem que ele leu foi de Isaías, a segunda de Amós, a terceira de Isaías, a quarta de Micas e a quinta foi do segundo Isaías. Segundo Isaías são os capítulos 40 a 55 da Bíblia. Também Jesus, a primeira citação que leu, que é de Isaías, foi aquele texto que Jesus escolheu quando ele devia escolher um texto de aniversário. Era uma espécie de regra dourada a guiá-los durante os seus estudos, e sobre a qual eles tinham que dissertar quando da graduação aos 13 anos de idade. Esse é o texto que Jesus escolheu como primeira leitura na sinagoga. Aquele texto que ele tinha escolhido para si. Uma beleza. Então, e quando terminou essa leitura, Jesus assentou-se e o povo voltou para suas casas, pensando nas palavras que tinha tão graciosamente lido para eles. Nunca o povo da sua cidade o havia visto tão magnificamente solene. Eles não haviam jamais ouvido a sua voz sendo mais honesta e sincera. Nunca eles o haviam visto tão maduro, decisivo e com tanta autoridade. Nesse sábado à tarde, Jesus subiu a colina de Nazaré com Tiago, e quando retornaram à casa, escreveu os 10 mandamentos em grego, com carvão, em 2 tábuas de madeira polida. Mais tarde, Marta coloriu e desenhou coisas nessas tábuas, e durante muito tempo elas ficaram dependuradas na parede sobre o pequeno banco de trabalho de Tiago. A luta financeira. Isso é muito interessante também. Gradualmente, Jesus e sua família retornaram à vida simples dos seus anos anteriores. As suas roupas e mesmo a sua comida tornaram-se mais simples. Eles possuíam bastante leite, manteiga e queijo. Desfrutavam dos produtos do seu jardim durante as estações próprias, mas a cada mês que passava, obrigava-os à prática de uma frugalidade maior. O jejum deles era bem simples. Deixavam a sua melhor comida para a refeição da noite. Contudo, entre os judeus, a falta de riqueza não implicava inferioridade social. Esse jovem tinha quase já a compreensão total de como os homens viviam nos seus dias. E os seus ensinamentos posteriores mostram como Jesus havia entendido bem a vida no lar, no campo e nas oficinas. E tais ensinamentos revelam de modo bastante completo
a intimidade do seu contato com todas as faces da experiência humana. Aqui tem o mesmo problema, não consigo ver a parte superior, me desculpem. Se alguém quiser ler a primeira frase, agradeceria, por favor, para que fique gravado. Eu leio, Dini. Obrigada. Aparentemente, todos os planos de Jesus para a sua carreira estavam frustrados. Muito obrigada, Lilian. Do modo como estavam as questões agora, o futuro não parecia muito brilhante. Mas ele não vacilou e não se desencorajou. Continuou a viver dia a dia, fazendo bem os deveres do momento e fielmente desempenhando-se das responsabilidades imediatas daquele período da sua vida. A vida de Jesus é o consolo eterno de todos os idealistas desapontados. O salário de um dia de trabalho de um carpinteiro comum estava diminuindo aos poucos. Ao fim desse ano, Jesus podia ganhar, trabalhando desde cedo pela manhã até o fim da tarde, apenas o equivalente a cerca de $0,25 por dia. No próximo ano, eles acharam difícil pagar os impostos civis, sem mencionar as contribuições para a sinagoga e os impostos de meio ciclo para o templo. Nesse ano, o coletor de impostos tentou extorquir mais dinheiro de Jesus, ameaçando até mesmo levar a sua arma. Agora eu vou compartilhar com vocês mais uma informação muito interessante. $0,25 no ano de 1934, que foi quando foi revelada essa equivalência, foi no ano de 1934, $1 desse ano, hoje, equivale a $23. A quarta parte de $23 é $5,75, que em reais equivale a R$ 29 por dia. Isso era o que Jesus ganhava, R$ 29 por dia, para manter a família, para todos os impostos e para a comida da família, de toda essa família numerosa. Claro, eles tinham recursos, né? Tinham as vacas, as galinhas, tinham a horta, não sei se é a palavra certa em português. Sim, obrigada. Então, tinham Sim. recursos, mas o salário era o que vocês compram no Brasil com R$ 29. Para uma família de 8, 10 pessoas para comer. Imagine. Então, vamos continuar. Temendo que o exemplar das escrituras gregas pudesse ser descoberto e confiscado pelos coletores de impostos, Jesus, no seu 15º aniversário, apresentou a biblioteca da Sinagoga de Nazaré como uma oferta da sua maturidade ao Senhor. Essas escrituras gregas eram as que ele tinha recebido como presente dos amigos, quando ele tinha 3 anos de idade, lá em Alexandria, como presente de despedida. Essa também é a escritura que Jesus leu quando, aquela ocasião, que ele foi de visita a Nazaré, e o povo de Nazaré estava furioso com ele, queriam empurrar ele para um precipício. Finalmente não aconteceu, graças a Deus. Essa mesma escritura ele leu naquele dia. O trabalho assíduo na bancada de carpinteiro durante esse ano e os nos seguintes privou Jesus da oportunidade de entrar em contato com os passageiros das caravanas. À medida que cresceu até a idade adulta, ele passou por todos esses conflitos e confusões pelos quais a média das pessoas jovens de épocas anteriores e posteriores passa. E a experiência rigorosa de sustentar a sua família foi uma salvaguarda segura contra a possibilidade de haver tempo de sobra para pensamentos ociosos ou para permitir-se tendências místicas. Eu acho interessantíssimo essa menção às tendências místicas. Tempo de sobra para pensamentos ociosos. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que a revelação fala sobre o misticismo. O misticismo, a definição de misticismo é prática de êxtase religioso, estado alterado de consciência, estado visionário. No documento 100,
seção 5, parágrafo 9, diz: as características do estado místico são a difusão da consciência com ilhas vívidas de atenção focalizada, operando em um intelecto relativamente passivo. Tudo isso faz a consciência gravitar na direção do subconsciente, mais do que na direção da zona de contato espiritual ou supraconsciente. Muitos místicos levaram a própria dissociação mental ao ponto das manifestações mentais anormais. Esse é o estado místico, o misticismo, que o revelador menciona, que a salvaguarda de tudo isso foi ter uma vida, esse jovem, o jovem Jesus, uma vida muito ocupada. Não tinha tempo para tudo isso. Não sei, não fica claro para mim se ele tivesse tido, possivelmente sim, alguma tendência mística poderia ter se desenvolvido, não sei. Esse foi o ano em que Jesus arrendou um terreno de tamanho considerável ao norte da casa, que foi dividido como um jardim e uma horta da família. Cada uma das crianças maiores possuía uma horta individual e entraram em competição viva nos seus esforços de agricultores. O seu irmão mais velho passava algum tempo com eles no jardim todos os dias durante a estação de cultivo dos vegetais. Quando Jesus trabalhava com os seus irmãos e irmãs mais novos na horta, muitas vezes alimentava o desejo de que fossem todos morar em uma fazenda no interior, onde podiam gozar da independência e da liberdade de uma vida sem entraves. Mas eles não se viam crescendo no campo. E Jesus, sendo um jovem bastante prático, bem como um idealista, enfrentava os problemas de um modo enérgico e inteligente, e como ele julgava que devia. E fazia tudo dentro do seu poder e da sua família para ajustar-se às realidades da situação e adaptar-se à sua condição, de modo a terem todos a mais alta satisfação possível dentro das suas aspirações individuais e coletivas. A um dado momento, Jesus esperou vagamente que pudesse ser capaz de juntar meios suficientes, desde que tivesse sido possível receber a soma considerável de dinheiro devida ao seu pai pelo trabalho no palácio de Herodes, para garantir a compra de uma pequena fazenda. Realmente, ele havia dado uma séria atenção ao plano de mudar com a sua família para o campo. Mas, quando Herodes recusou-se a lhes pagar qualquer fundo devido a José, eles deixaram de lado a ambição de possuir um lar no campo, no interior. E então, do modo como ficaram as coisas, acabaram encontrando o meio de desfrutar em muito da experiência de uma vida de fazenda, já que agora eles tinham 3 vacas, 4 ovelhas, uma criação de galinhas, um burro e um cão, além dos pombos. Ao fim desse 15º ano, Jesus havia acabado de atravessar o período perigoso e difícil da existência humana, aquela época de transição entre os anos complacentes da infância e aqueles da consciência da aproximação da idade adulta, com maiores responsabilidades e oportunidades de adquirir experiências adiantadas no desenvolvimento de um caráter nobre. O período de crescimento da mente e do corpo havia terminado. E agora começava a verdadeira carreira desse jovem de Nazaré. Essa foi a lição do dia de hoje. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, alguma reflexão para compartilhar, o que vocês acharam? Obrigada. Muito lindo, Dini. Magnífico. Muito, Muitas questões interessantes, né? muito. Dessa parte da vida de Jesus. Foram momentos cruciais mesmo. Alguém tem Ele, alguma? Ah, sim, sim, eu queria fazer só um comentário. Tini, claro. primeiro, parabéns, adorei a aula, adorei a ilustração, adorei tudo. Só estava pensando aqui, eu não conheço os jovens judeus, nem daquela época, nem os de agora, infelizmente. Ele mostrava uma maturidade, será que era ele, porque ele era Jesus, ou todos os jovens naquela idade, judeus, tinham essa maturidade toda que os nossos, hoje em dia, não parecem demonstrar?
eu penso que temos um exemplo nos irmãos de Jesus. Para mim, Jesus era excepcional, pois ele estava já desde pequeno, ele, ele ia orar, meditar, adorar o Pai. Ele dedicava um tempo, sempre que podia, na maior frequência possível. Isso é excepcional, isso não é comum. Eu penso que ele é uma mistura em certos aspectos, eu penso que os jovens da época, talvez os judeus de hoje, em certa forma também, tenham uma educação mais familiar, eles têm muito amor pela família, eles são muito unidos. Então, penso que, em certa medida, pode ser que hoje os jovens judeus tenham uma influência assim, desse tipo, melhor, mas Jesus com certeza era excepcional. Uhum. É, nessa mesma linha da Sueli, eu também fiquei encantado, né, quando você até citou do Torá as passagens que ele tirou, né? Ele conseguiu organizar de uma forma maravilhosa, maravilhoso aquele texto, né? Chegou a impressionar, impressiona nós até hoje, mas de fato, bem colocada a questão da Sueli, e você fazendo essa comparação. Os irmãos dele não tinham essa capacidade, né? E mesmo os apóstolos também precisavam de muita orientação. Então, de fato, ele já era muito diferenciado. É verdade. Parabéns pela exposição. Muito obrigada. Para mim, quando eu li, prestei atenção especial para a leitura desses trechos que Jesus escolheu. Vocês viram a consciência que ele tinha da verdade e da sua própria missão para fazer tudo isso? Como ele estava muito consciente da realidade de Deus. Ele não escolheu qualquer coisa. Ele Aos não colocou. 14, 15 anos, né? É, Sim, então. E no meio daquele vendaval da perda do pai. isso. Que maravilha. E Isso. só quem conhecesse muito poderia ter dado toda essa. Porque é como se fosse um texto só e eram vários profetas diferentes, né? Então, ele conseguiu tirar o melhor de tudo, né? Muito bom. Sim, eu, para fazer essa pesquisa sobre as fontes de quais foram os autores ou autores, não sabia. Eu fui para o inglês. O inglês tem o texto traduzido, na maior parte, a meu entender, original inglês é a tradução para inglês do texto original, não é tomado de certas traduções que é por aí. Então, eu procurei em inglês as frases principais das diferentes citações que Jesus escolheu e reuniu. Aí foi que eu achei quem foi que falou isso, quem foi que falou aquilo. Então, porque a princípio eu pensei, não, isso deve ser de Isaías. Não, e maravilha. Realmente, eu adorei. A Hélio, Boa noite, a tudo bem, Jim? nós, tudo Gostei da sua bem. palestra. Enquanto Obrigada. você lia, eu também acompanhava aqui e anotei nos meus escritos alguns textos que eu achei relevante considerar. Um deles diz respeito a está lá no 3.6. Eu vou ler aqui, mas se você quiser pôr na tela, eu vou destacar o que eu destaquei aqui no meu texto. Ele havia cuidadosamente considerado a ideia do Messias judeu e estava firmemente convencido que ele não seria aquele Messias. O texto traz algumas considerações que o levaram a essa conclusão, mas essa conclusão de um rapaz de 15 anos foi madura o suficiente para desafiar toda a lógica da mãe dele e toda a lógica étnica e religiosa do povo hebraico. Mesmo nos nossos dias, a gente usa muito a palavra Messias, se referindo a Jesus, e ele, aos 15 anos, já estava dizendo: não sou eu. E se aparecer esse Messias,
eu quero ver como é que eu vou me relacionar. Eu não vou insistir, eu só quero destacar. No verso anterior, no 3.5, ele fez uma outra consideração que eu achei muito importante. Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar aí na tela. Quando ele esteve aos 12 anos, se apresentou ao templo, no templo, ele foi abordado por um ser espiritual que o alertou que havia chegado a hora de ele assumir as responsabilidades do pai. E aqui, lá no 3.5, Jesus considerou isso trouxe alguma confusão mental para ele, e ele considerou, mas peraí, como assim? Agora eu assumi uma família para cuidar, e obviamente não há condição de tocar a família de um lado e tratar dos assuntos do pai de outro. Eu tenho que fazer uma escolha. Então a minha missão foi essa, de trazer os assuntos do pai quando eu fiz a autotoga, mas aqui eu estou em Urântia e eu tenho essa emergência para tratar. Então o meu destaque é o que o menino de 15 anos teve que considerar para chegar à conclusão e hierarquizar e, ao mesmo tempo, pensar. Aquele ser especial, ele não tinha enxergado o futuro no nível de me trazer esse tipo de comentário. Então, obviamente, esse ser não sabia da morte de José 3 anos depois. Também é um destaque, eu não vou insistir. E ainda, nesse texto que você trouxe, eu não fiz a marcação, mas eu achei relevante destacar Jesus ter escrito numa tábua carvão os dez mandamentos, não, a oração do Pai Nosso. A gente sempre tem a ideia que Jesus trouxe essa preciosidade já adulto. E, na verdade, aqui, segundo o que você acabou de ler, ele trouxe menino essa preciosidade. É apenas um destaque. Eu não vou monopolizar a tua atenção. Agradeço. Obrigado. Obrigada, Hélio. Alguém mais? Eu, Jim. Por favor. Então, assim, o que me chamou a atenção, dentre vários outros assuntos, foi quando Jesus tinha 15 anos, ele começou a falar menos das realidades divinas, né? Tanto para sua família quanto para as outras pessoas, porque ele via que as pessoas não o entendiam. E até diziam que ele estava meio estranho aquela situação, né? Então, não sei, assim como a gente também, quando conhece o livro durante, né? Porque Jesus tinha a realidade do paraíso. Então, eu me vi ali, né? Muitas vezes a gente fala algumas coisas no início, quando a gente conhece o livro, e vê que não é bem recebido, que é mal interpretada, e daí eu digo, não sei, sabe? Ali me identifiquei um pouco com aquele Jesus, que depois você vê que você tem que ficar, né, em silêncio, viver mais e transmitir as realidades de uma maneira que sejam compreensíveis para as pessoas, né? Então Jesus percebeu isso aos 15 anos e a gente depois percebe com o passar do tempo, um pouquinho depois que a gente conhece o livro, né? No início aquela empolgação, mas depois a gente percebe que a gente tem que passar as realidades, as verdades contidas no livro, e não o livro propriamente dito, ou querer que um ou outro leia, né? Então, Jesus ali, eu acho que isso também deixava confuso os pais dele, né? Como está ali, deixava bastante confuso, porque eles viam que ao mesmo tempo ele estava. E ele mesmo estava ali vendo, né? O que, que era aquela realidade, como disse, do filho do homem. E essa questão, né, do Emanuel já ter falado para ele que filho do homem. E até o Daniel fez uma pergunta ali no chat, né? Ou um comentário que ele disse assim, não quero fugir do assunto, estou colocando aqui, tá, Daniel? É evidente que houve o processo de esquecimento na autotorga de Micael, sim, né? Ele esqueceu de toda a realidade que ele vivia
Daí ele fala como ocorre na reencarnação da doutrina espírita, né? E às vezes eu ouço as pessoas, Jesus reencarnou. Não, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, né? E ele encarnou aqui, ele nunca foi encarnado aqui em Urântia, né? Ele encarnou, não foi reencarnação, né? Mas é essa ideia, né, dos espíritas que as pessoas esquecem, né? E daí reencarnam, mas é uma ideia espírita daí. É interessantíssimo o que você mencionou, Lilian. É, assim como Jesus colocava as citações em certa ordem, tudo ficava claro e explicado por si próprio, uma citação explicava a outra. É o mesmo acontece com o livro Durante. Há algumas questões que a gente faz, que as pessoas fazem, que são respondidas. Às vezes não precisa nem explicar. Claro, eu tenho um problema com as respostas com citações. As pessoas não gostam de ler citações. Ainda que você esteja colocando a verdade pura, clara, limpa, e a resposta está ali, você não pode elaborar melhor do que está ali a resposta. Ai, não, eu não quero, você está só colocando citações. Desculpe. Então, o livro Durante também faz isso. Também temos, é uma maravilha. Eu por vezes fico até me sentindo mal de ter que utilizar outras palavras para responder quando aquilo está claro. E além disso, também temos o assunto de exercício, de ler, como você falou na sua palestra, Sueli, eu vi, tan linda. Nada substitui al ler o livro. Ler o livro é um exercício, não só porque viver os ensinamentos é a coisa mais linda, mais maravilhosa que podemos fazer na vida, mas porque a nossa mente se expande. Realmente, é um exercício mental. A mente é como um músculo, precisa de exercício. Outra coisa interessante que você me fez pensar, Lilian, a maturidade de Jesus com 15 anos, saber que é melhor não falar. Que criança com 15 anos é capaz de semelhante maturidade? Hã? Uma maravilha. E alguns, assim, insistem até, né? Insistem naquela ideia e são teimosos, não têm maturidade. Jesus já, né, teve essa maturidade de, não, aqui tenho que agir de outra maneira e etc. Então, outra coisa também que, quando você fala do livro e a beleza que são essas palavras e o quanto nos inspiram quando nós lemos, né? Eu vi uma reportagem esses dias que na Coreia do Norte, o quão difícil é para eles. Eles têm que ler a Bíblia, né? Ainda estão recebendo essa mensagem, mas escondidos. Eles não podem ter a Bíblia, eles não podem. Se descobrirem as pessoas com a Bíblia, eles são presos, eles não podem. Então, até enviei esse e-mail, esse vídeo, né, nos grupos. Tem o rapaz coloca o exemplo ali de um pai que ele lia escondido para a filha dele as palavras da Bíblia à noite. Ele lia e escondia o livro, né? E essas palavras entraram, imagina, né? Entravam com tanta força. O pai não dizia que era da Bíblia, ele não falava. Ele, fa, ele falava que era desse livro, né? Era um livro muito, mas não falava que era da Bíblia, porque se se ele fosse descoberto, daí a filha não ia saber de que livro se tratava. Mas ela sentia que aquilo transformava a vida dela. Imagine, para pessoas assim que nunca tiveram acesso a religião nenhuma. A gente tem, sempre teve, a gente não dá valor, né? O quanto, e essas pessoas, quando elas
Imagine quando elas encontrarem o livro a Bíblia já contém muita da verdade, tanto que muito da Bíblia está no livro de Urântia, né? Imagine quando elas encontrarem o livro de Urântia, né? Então eu imaginei assim, a mesma coisa que nós sentimos quando encontramos, ela sente quando encontra a Bíblia. Inclusive, os militares descobriram que ele tinha a Bíblia e ele foi preso, né? E ela ficou sozinha. E ele tinha um rádio também, eles são proibidos de ter rádio. E ele tinha um rádio escondido, e a menina, ela achou esse rádio. Então ela começou a escutar, como eles tinham levado a Bíblia, né? Ela começou a escutar as palavras da Bíblia através do rádio, que é escondido também. Então, e aquilo assim como que, sabe? Então ele estava falando que eles tinham essas pessoas, né? Elas colaboram para que esse programa de rádio tenha essas eles escutam escondido, mas é a maneira que eles podem receber a palavra de Deus, né? Imagine como que está ainda o mundo, nosso mundo. Pessoas que não podem ter acesso à palavra de Deus, né? Qué tristeza, meu Deus. Aí, ali, ó. Então, o Jorge me chamou a atenção quando mencionou os textos que Jesus escolheu para ler na sinagoga. E aí eu fiquei meditando comigo o seguinte, que não foram textos aleatórios. Ele fez uma escolha racional desses textos. Ele tinha uma mensagem específica para mandar. Então, falar desses textos sem entrar no mérito dos textos não responde à minha curiosidade. Então, eu fui lá dar uma olhada para ver o que Jesus tinha em mente, eventualmente, para escolher aqueles textos específicos daqueles profetas que você mencionou, Isaías, Amós, Miqueias, enfim. Aí eu prestei atenção e vi aqui, vou ler, não vou comentar, não quero cansá-los. O Espírito do Senhor Deus está em mim, pois o Senhor me ungiu. Estava se referindo aqui a Deus, a si próprio, já queria preparar aquele povo sobre a missão que ele traria. É uma pergunta. Na sequência, e aí tem a ver com algo que ele já tinha feito também lá no templo em Jerusalém. Vou ler. Com o que me apresentarei perante o Senhor para inclinar-me diante desse Senhor de toda a terra? Deverei chegar diante dele com ofertas em holocausto e bezerros de um ano? Será que o Senhor ficará satisfeito com milhares de carneiros, dezenas de milhares de ovelhas ou, ou com rios de óleo? Ele já tinha cobrado isso do pai. Que absurdo é esse? Como é que pode? Estão comprando um favor divino? Que coisa é essa? E aqui está. 3 anos depois, ele volta ao mesmo assunto, trazendo as escrituras para defender uma tese que ele próprio defendia. E aí, para encerrar, dos textos que ele escolheu para ler, e sois, pois, as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, eu acho que aqui, já no primeiro sermão, Jesus estava atento para a missão que ele levaria diante daquela mesma assembleia. Obrigado, desculpe interromper vocês aí. Obrigada, Eli. Passo para você, Lilian. Você disponha. Para quê? Para encerrar a reunião? Não sei se alguém tem alguma outra É. pergunta. Sim. Algum comentário? Nós Eu vamos tenho um seguir. comentário para fazer. Opa, José. Pode ser? Em primeiro lugar, muito boa noite, caríssima fraternidade, e parabéns para você, Dini, pela excelente apresentação dessa coisa maravilhosa que foi essa época que o Senhor Jesus passou. E eu teria três coisas que eu observei
nessa sua palestra. E uma também que me chamou a atenção especial foi essa questão que o Hélio acabou de comentar, que é a respeito, né, da primeira mensagem que ele passou na sinagoga. E o que me faz refletir que ele já, como o livro de Urântia fala que ele veio tomando ciência da sua condição de filho criador aos poucos, né? Foi uma coisa gradativa. Me fez pensar que ele, nessa idade, já tinha consciência, ou pelo menos boa parte dessa consciência, né? Que ele era o Micael de Nébado. A segunda coisa é uma outra observação também, de que sobre o tal do monte que ele ia sempre, esse monte perto de Nazaré, né? Que no livro de Urântia considera que ficava a noroeste de Nazaré. Teve uma outra apresentação anterior de que poderia se tratar do Monte Tabor. Na verdade, não é, porque o Monte Tabor já ficava um pouco mais longe e ficava a leste, né? E essa colina de Simeão, né, já ficava a noroeste de Nazaré. Um outro ponto também que eu observei é a questão lá da escolha do Filho do Homem, que é baseado, né, no livro de Enoque, que é atualmente um livro considerado apócrifo, né? E acho que talvez desde sei lá, qual concílio, que já foi retirado da Bíblia, né? Que foi retirado esse livro de Enoque. E o Senhor Jesus fez questão de utilizar essa expressão e no próprio livro de Urântia, como você mencionou, Dini, o próprio Emmanuel usou essa expressão 6 vezes. É isso aí, gente. Interessantíssimo. Quando eu achei aquilo na discurso que Emmanuel falou, aí eu percebi, isso estava lá semeado em alguma parte da alma, não sei onde, no supraconsciente de Jesus, em alguma parte estava aquilo que ele sentiu no coração. Esse era o nome. Mais alguma pergunta, pessoal? Semana que vem vai ter muito ainda. Então, vamos esperar a segunda parte a semana que vem, então, né, Dini? Sim, vamos fazer alguns exercícios quanto vamos fazer uma análise do Pai Nosso, pois é interessantíssimo. É um Muito legal. resumo do Evangelho de Jesus, dito de uma forma muito simples. E vamos qual é o termo em português? Desmenuzar, não sei se é a palavra em espanhol é desmenuzar. Esmiuçar. Isso, desmenuzar o Pai Nosso. E Isso. vamos também refletir sobre alguns outros pontos muito interessantes. Se vocês quiserem, estão todos convidados. Muito obrigada, então, hoje, pela excelente palestra. O Muito Hélio obrigada. parece que quer fazer mais um comentário. Na verdade, é um destaque. Jean já foi feliz na apresentação dela e já fez um destaque. Eu queria reiterar, reforçar. Lendo, e o texto é autoexplicativo, dispensa maiores comentários. Quando José morreu, se abriu uma oportunidade diferenciada para Jesus escapar do destino dele de ir para Jerusalém e ser ensinado pelos sacerdotes, enfim, pelo Sinédrio, etc. E ali no texto diz que Jesus não seria acólito de ninguém, de sorte que não poderia se atribuir a ele a posição de papagaio, de que repetiria ensinamentos da tradição hebraica, o que Jesus
A mensagem de Jesus era tão superior que não poderia ter uma fonte humana. Então, apenas um destaque, Gini já tinha comentado, eu só estou reforçando. Grato. Obrigada. Então, podemos encerrar por hoje e nos encontramos a semana que vem. Muito obrigada pela presença de todos e semana que vem continuamos. Continuar. Muito obrigada. Muito Obrigada a Boa obrigada. todas. noite a Parabéns, todos. boa noite, boa semana. Boa Obrigado a Boa semana. noite, todos, até a gente. Até próxima. quarta que vem. Até. É, Obrigada, tchau. tchau. Tchau.